que o primeiro ponto que a gente pode conversar sobre as dificuldades no emagrecimento é sobre as crenças relacionadas a ele. Eu acredito que se vocês quiserem até, gente, comentar as crenças de vocês, na verdade, aquilo que vocês acreditam mesmo com relação ao emagrecimento, até para a gente poder discutir e ajudar vocês com elas. Mas, de fato, a gente acredita que emagrecer é sofrido, envolve sofrimento, envolve restrição, envolve passar fome. Então, começando da crença de que para emagrecer eu preciso me restringir, muitas pessoas não têm nem coragem de começar o processo, porque já ficam com essa coisa de não, eu não tô pronto. Tem acontecido isso muito na pandemia. Ai, não, deixa isso tudo acabar que eu começo a cuidar da minha Você alimentação. já está se privando, né, Rê, de uma vida social, da sua rotina. Tem uma série de eventos, né? Você está vivenciando um cenário de luto. Aí você vai falar assim, agora só o que me falta, eu não vou poder nem comer o que eu gosto. Olha como a associação entre emagrecer e privação e sofrimento, né? Sim, mas isso foi o que o nosso histórico com relação ao emagrecimento fez as pessoas acreditarem. A gente tem o nosso ambiente, ele é um ambiente, é uma palavra difícil, mas é importante a gente saber disso. O nosso ambiente, ele é obesogênico, ou seja, ele não te ajuda em nada a emagrecer, de fato. Pela disponibilidade dos alimentos. A palavra é chique, hein, Renata? É uma palavra chique e pesada, assim, porque a sociedade criou o problema, né, do ganho de peso com todas as nossas, com o sedentarismo e com as facilidades com relação à alimentação, a qualidade dos alimentos que a gente tem disponível por um preço mais barato, né? Então, tudo isso leva a gente a ter o ganho de peso de uma forma mais prática. E aí, isso que a Renata falou, desculpa te interromper, mas as pessoas que me assistem já sabem que eu sou meio Jô Soares com mas a Renata é um negócio, eu aprendo tanto com ela também, ela diz assim, quanto que é para você comer barato e quanto que é para você comer saudável? A história do restaurante. Quanto que você paga pela água, quanto que você paga pelo refrigerante, quanto você paga pelo suco? Quanto que você paga pela salada com um filezinho grelhado, com arroz integral, e quanto que você paga pelo prato menos nutritivo, né, Rê? Pela batata frita sei lá, com bife. Trocar a batata frita por legumes costuma sair mais caro em alguns restaurantes, né? E sim, essa questão financeira também conta nas nossas escolhas. Espera aí, eu vou trocar uma batata e vou ter que pagar mais por isso? Ai, não, muito obrigada, não quero. Então, isso acaba levando a gente também a algumas escolhas alimentares. Mas a grande questão aqui é que eu quero que vocês entendam que a gente tem ali, o nosso ambiente é problemático com relação à perda de peso, mas existe também toda essa história de querer simplificar o processo de emagrecimento. Há uma única estratégia. Então, fizeram você acreditar que para você emagrecer, você tinha que ter fome, você tinha que cortar carboidrato, que você não podia jantar, que você não podia comer doce, que você não podia fazer mil coisas. Não podia mais ter amigo, não podia mais ter relacionamento e tinha que morrer de fazer exercício. Exatamente. Não, Só e ainda assim, ser magra e feliz. E ainda ser feliz, sair sorrindo por aí. Escolhas, né? Quantas vezes eu já não ouvi assim, será que eu posso ser magra e feliz ao mesmo tempo? E, gente, isso me doía o coração. Claro que você pode. Aí, aqui, a Bela... A Isabela falou, a Bela é o mandou. vilão. Pão é o vilão. Outra coisa que fizeram você acreditar. E, na verdade, gente, o processo de emagrecimento, ele tá muito mais relacionado com aquilo que você considera importante para você, com a tua rotina, com a tua história e até mesmo com a resposta que o teu corpo dá a determinados alimentos, do que necessariamente com um alimento vilão, mocinho, pode, não pode. A dicotomia alimentar é uma coisa que eu e a Malu, a gente acaba brigando muito para ela deixar de existir. Não tem essa lista de permitido e proibido. A gente tem a lista da consciência, né? O que eu vou comer vai honrar o meu corpo, vai me ajudar a chegar mais próximo daquilo que eu quero. E o que eu vou comer que vai me atrasar isso? Ou melhor, o que eu tô precisando agora?
né? Será que hoje, será que todos os dias da minha vida eu preciso comer um bolo de chocolate? Ou será que é um dia específico, por um acontecimento específico, e a gente se julga tanto por querer comer, que aí acaba entrando num ciclo sem fim. Ah, eu não consigo mesmo, dane-se, eu como todo dia. Então, é muito mais, o processo de emagrecimento é muito mais você entender quais são as suas limitações e as suas crenças, do que necessariamente você restringir qualquer coisa da sua alimentação. As pessoas quererem pegar uma dieta ou fazerem o que todo mundo faz, então elas vão ficando cada vez mais frustradas, porque aquela fórmula que serviu para uma pessoa que fez lá a dieta da proteína, ou o jejum, ou morreu de treinar, conseguiu. Mas veja, da mesma forma que a autoestima é um estilo de vida, você não vai desenvolver o seu amor próprio. Autoestima é o pilar, é o eixo central da nossa personalidade. Você nunca vai ter na sua vida um desempenho maior do que a maneira como você se sente, ou seja, a sua autoestima. E isso é algo que você desenvolve ao longo da sua vida. Então, a primeira coisa para vocês entenderem aqui é a certeza de que uma autoestima equilibrada, saudável, ela é uma construção, é um estilo de vida. E você emagrecer e você ter um corpo saudável é um estilo de vida, é um processo. O que serve para uma pessoa não vai servir para você, porque nós estamos falando da relação emocional. Alimento é prazer. Tem a historinha da Melanie Klein, né? A Melanie Klein, ela é uma psicanalista que todo mundo que faz faculdade de psicologia estuda ela, e ela trouxe essa primeira ideia da construção que existe entre a amamentação, o seio, que tem uma dupla função de te nutrir fisiologicamente e de te aconchegar e de te dar um prazer. Então, essa já é a primeira experiência que você tem na sua vida. Nós associamos alimentação com prazer. Então, sua vida tá cinza, você tá de saco cheio, você não aguenta mais ficar em casa, ainda mais nesse cenário de pandemia. Quando você está insatisfeito, qual que é a sua tendência? Buscar inconscientemente o prazer que a comida te traz. A história de vida e os aprendizados ao longo da vida dizem muito das nossas escolhas alimentares. Então, eu costumo até perguntar para os meus pacientes assim que a gente consegue perceber um comer emocional muito forte. Como que eram os momentos felizes da tua família? Aí, muito provavelmente, a pessoa vai falar: ah, era em volta da mesa, os natais. A minha avó fazia aniversário, minha avó fazia grandes almoços, assim. Então, a partir desse entendimento, a gente pode esquecer essa história de que a pessoa vai conseguir viver de dieta, ela não vai. O que a gente precisa fazer? Ajudar essa pessoa a entender da onde vêm as vontades, as crenças, entender os sinais físicos do corpo, entender o que é um sinal físico de comida, o que é um sinal emocional de que está faltando alguma coisa. E a partir desse entendimento, a pessoa ela cria uma coisa que chama, assim, que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo, que ela ganha liberdade. Então, ela pode decidir se naquela quarta-feira, às 5 da tarde, ela vai na Sodier e ela vai pedir um bolo. Ela pode decidir sem isso. Culpa. Sem culpa, principalmente. Por quê? Porque ela tem consciência de que, por mais que seja, eu identifiquei que é um comer emocional, que eu vou comer porque nessa quarta-feira tá chovendo, meu cliente desmarcou, sei lá, a consulta comigo, eu tô muito chateada. Eu sei que eu vou comer por conta disso. Só que é muito diferente quando você assume, comeu com prazer, com calma, né? Com atenção, com presença, do que quando você vai lá e fala assim: ah, quer saber? Eu não sei o que é isso que eu tô sentindo. Preciso de um bolo, preciso de um bolo, preciso de um bolo. Fica assim. E nunca é do alface ou do gelo, né? Que você tem vontade. Não, claro que não. Nossa, que delicinha de comer uma alface americana com vinagre.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, a gente acaba, a pessoa ela ganha essa liberdade a partir do momento que ela entende o quando ela precisa dessas coisas e traz consciência para o momento. Né, o quanto que o efeito sanfona também era ruim, era prejudicial. Aí eu tava explicando que quanto mais a gente emagrece, engorda, vive nesse processo dieta, dieta atrás de dieta, e não se preocupa com os outros fatores, o nosso corpo, o nosso metabolismo sente. Então a gente tem um processo que chama termogênese adaptativa. O nosso metabolismo vai caindo cada vez que a gente faz uma restrição, e aí fica mais fácil engordar e mais difícil de emagrecer. Então é bem intenso. Motiva, né, Rê? Porque chega um ponto que a pessoa fala, eu não estou comendo e não emagreço, não é verdade? Sim, é isso que acontece, principalmente para quem entra no efeito sanfona. Tem um dado que eu acho muito chocante e é um dado muito alarmante e que todo mundo precisa parar para pensar nisso. Somente 10% das pessoas que emagrecem conseguem manter o seu peso depois de 2 anos. E aí você fica assim, você pergunta para a pessoa, o que você fez? Ah, eu fiz a dieta tal, eu tirei carboidrato depois de dormir, antes de dormir. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes até passei com um profissional, passei com um nutricionista, tomei remédio, não sei o quê. Legal, assim, o emagrecer é ok, assim, mas o manter que é o difícil. Só que o que vai ajudar a pessoa a manter o peso dela? É isso, é o entendimento do porquê ela come. Né, Rê? É o autoconhecimento. Então, se a pessoa ela não está disposta a olhar para dentro, e gente, olhar para dentro, quando a gente fala de emagrecimento, é uma coisa assim que também é prazerosa. Por mais que é divertido, então eu vejo que os meus pacientes eles falam para mim: eu tô adorando esse negócio de comer só com fome, ou eu tô adorando esse negócio de fazer um diário para entender as minhas emoções. A pessoa se apaixona pelo processo, né, do emagrecimento. Só que o que acontece? A partir do momento em que você chega no seu objetivo, fazendo dessa forma, você não tem a recaída, porque a gente já trabalhou durante todo o processo esse controle de recaídas. E você já sabe o que fazer. A chance que você tem de ganhar peso emagrecendo sem fazer dietas restritas, mas com todo esse entendimento de autoconhecimento, das suas crenças, da sua história, e se apaixonar pelo processo, a chance que você tem de estar nesse grupo dos 10% que não ganham o peso de novo é muito maior. Falando que a gente perceber que nada vem do nada. Do nada meu casamento acabou, do nada eu fiquei com uma gastrite nervosa. Não, você foi muito competente para chegar nisso, pode ter certeza. Porque assim, nós, né, quanto seres, nós atuamos em vários níveis de consciência. Então, assim, uma coisa é o teu mental, você entender, eu já sei que esse alimento me faz bem, esse alimento me faz mal, entendo que quando eu como em excesso, a consequência disso é essa. A gente sabe tudo, você dá uma aula para qualquer especialista. Mas uma coisa é você entender, outra coisa é o que o teu emocional banca. Porque o fato de você entender não quer dizer que você está emocionalmente disponível para bancar isso. Então, quando a Rê fala, né, quando a gente está propondo aqui o autoconhecimento como um caminho para você conseguir desenvolver um emagrecimento efetivo, uma vida saudável, é perceber que isso só vai ser realmente autossustentável quando você percebe que tudo vem de uma experiência anterior. Tudo. Você passa por uma experiência, essa experiência te dispara um pensamento, uma emoção e, consequentemente, um comportamento. E você vai atuar dentro dessa tríade. Experiência que gera pensamento, emoção, comportamento, pensamento, emoção, comportamento. E essa é a maneira que você existe no mundo, é o teu funcionamento. E quanto mais você vive marcando esse seu esquema de ser gera uma forma tendenciosa.
Então você já sabe como você funciona, você já tem inclusive um caminho neuronal, o teu organismo já está bioquimicamente viciado, o teu padrão mental já sabe como ele vai fazer, e você fala, é sempre assim, eu emagreço, depois engordo, é sempre difícil. Aí isso vai te colocando cada vez mais com resistência quando o assunto é emagrecimento. Então, perceber a construção, a história, a subjetividade e o que a Renata disse. Você pode entender, mas se as informações que forem passadas para você forem até bonitas, convincentes, mas e se estiver longe da tua crença nuclear, da tua crença central, da tua verdade, do teu valor, você vai falar: legal, achei isso super bonito, achei essa dieta bacana, mas eu não consigo fazer. Aí vem a fala: é mais forte do que eu. Uma mulher, ela está numa relação abusiva. Ela sabe que ela está numa relação abusiva, que ela gostaria de ter força para sair, que isso não está fazendo bem para ela. Mas ela consegue sair dessa relação? Ela às vezes vai lá e dá queixa na polícia, aí passa um tempo, ela retira a queixa e ela continua nessa relação indigna. Veja, o mental está num nível, o emocional está no outro e a parte comportamental em outro. Então, para emagrecer, nós buscamos o quê? Congruência entre pensar, sentir e agir. E isso não é mágica. Ah, eu vou passar a mão no copo e o carro vai aparecer na garagem. Não vai. Para de ser louco, não vai. Precisa existir a consciência de que você vai ter que fazer uma escolha. E outra coisa que a gente também fala muito, né, Rê, é entender a motivação da pessoa. Se você não entender o motivo que ela tem para agir, porque às vezes ela até quer emagrecer, mas quando você começa a Ok. conversar com ela não está pronta para bancar. Existe uma segunda dificuldade aí no processo, que é o ser humano ser imediatista. Então, assim, as pessoas elas colocam o emagrecimento como algo difícil, porque assim, hoje você mudou tua alimentação, amanhã você já quer ter 1 quilo a menos na balança. Só que, né, gente, não é assim, infelizmente. Eu gostaria de proporcionar isso para as pessoas, inclusive para mim, gostaria, mas a gente consegue? Não. O imediatismo, essa coisa de, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, não, eu quero caber no vestido para o próximo final de semana, isso é um tiro no pé. E essa sensação, essa ansiedade que a gente tem com o resultado rápido, torna o processo difícil, porque você não vai ter isso. Sobre a força do hábito, né? Então, veja, nós, à medida em que a gente vai passando por experiências, nós vamos criando condicionamentos. Então, é muito mais fácil você dirigir fazendo o caminho que você sabe do que você pegar um caminho que você nunca viu. E o nosso organismo, a nossa mente funcionam exatamente dessa forma. Você entra no chuveiro, você vai começar a se lavar do jeito que você sempre faz, porque a gente tem uma tendência a operar dentro do modo econômico. Então, você conseguir trabalhar a mudança de hábitos, né? Aqueles hábitos que são nocivos, que são prejudiciais para um novo estilo de vida, leva o tempo do tempo. E o pior de tudo, para iluminar este problema, é a gente pensar no que o mundo contemporâneo traz pra gente. Você queria comer o frango antes, você tinha que correr atrás do frango, matar ele para comer. Como que o mundo funciona hoje? Você tem Hoje. tudo o tempo que você quiser, o tempo todo. Então, a sociedade, ela acontece hoje dentro do avanço tecnológico, da modernização que o Bauman fala sobre a sociedade líquida, o mundo contemporâneo que mudou de um padrão onde o que exercia o eixo central era o quê? A palavra permanência, tradição, solidez, para liquidez, para vulnerabilidade. Hoje as coisas são muito rápidas, muito instantâneas, não tem forma. E nós não sabemos mais lidar com a frustração. Por isso que os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão tão cheios,
porque as pessoas, elas não estão mais conseguindo se conectar com elas mesmas. Elas estão muito mais a serviço do externo, da informação, do estímulo, do querer, do ter para ser e não do ser para ter. Isso é uma aula, não é uma aula do Oxe, Levemente? inclusive é mesmo uma aula do Levemente. É uma aula, eu sei. Mas sim, por mais que a gente saiba que o imediatismo ele gera frustração e isso acaba tornando o processo mais difícil, isso não significa que a gente não possa otimizar esse processo. Todas as ferramentas que elas existem hoje de autoconhecimento, elas estão aí para que a gente não precisa ficar um mês, 2 meses para entender uma questão. A gente consegue, através da vontade também de fazer e de você se apaixonar por esse processo, desse entendimento, otimizar esse tempo. É claro que eu nunca vou propor para ninguém perder 10 quilos em um mês, mas a gente consegue perder bem. Os hábitos, eles vêm a partir de experiências anteriores que te geram uma consciência que te move a escolher um caminho ou outro. Então, eu vou praticar atividade física, que horas que eu vou acordar, qual é o alimento que eu vou colocar no meu prato. Então, os meus hábitos saudáveis, eles vem a partir da minha consciência, do meu plano de mental de consciência e esclarecimento, do meu poder de decisão. Isso é uma coisa, tá num bloquinho. Compulsão é outra, né? A gente estava inclusive falando sobre isso. Sim. Que a compulsão mesmo, tem gente que. Qual que é aquele outro nome que você falou outro dia que não é compulsão, que é um comer exagerado? Comer transtornado. Comer transtornado, que todo mundo fala assim, porque eu sou compulsivo, porque eu sou compulsivo. E na verdade não. A compulsão, ela é um transtorno, né? Inclusive as pessoas às vezes fazem a cirurgia bariátrica, na maioria das vezes elas acabam, porque elas operam o estômago, não operam a cabeça, e elas acabam deslocando a energia compulsiva para algum outro vício, ou elas começam a beber mais, ou elas começam a gastar mais, a desenvolver um outro tipo de busca de compulsão. E isso é algo que precisa ser tratado muitas vezes com um psiquiatra, com medicação, com terapia, com nutricionista, são vários componentes, porque é uma energia compulsiva, um transtorno. Outra coisa é o comer exagerado, né, Rê? Fala sobre isso. Sim. Na verdade, assim, o comer exagerado ele é comum em algumas situações. Então, numa festa, num almoço diferente, nos finais de semana, a gente costuma comer um pouco mais. Mas existe ali uma situação em que quando você se restringe muito aquilo que você gosta, né? Vai chegar um momento em que você não é mais capaz de segurar aquilo, aí você pode ter um episódio de comer exagerado, né? Então tudo isso também precisa ser trabalhado. É uma coisa da privação, né? Do desejo proibido, né? Então assim, no emagrecimento, é normal, vocês devem ter histórias, vocês que já passaram por isso, devem ter histórias do tipo, não, eu comecei a segunda-feira numa dieta, nananana, chegou na quinta-feira eu comi uma caixa de bis inteira. Porque na verdade você quis comeria um bis na segunda-feira, um bis na terça, mas você se privou, porque não, eu sou forte, eu tenho força, eu tenho foco, eu tenho fé, né? Essa história toda. Aí chegou no momento de que você não deu conta e você teve ali um exagero alimentar. E a gente vai trabalhando isso, né? E isso atrapalha o processo de emagrecimento. Então, é muito mais trabalhar a consciência do porquê eu quero comer aquilo, trazer contexto para aquela situação. Então, que melhor contexto o bis pode fazer parte da minha vida, para que eu possa comer em paz, com calma, tranquilo, sossegado, para não ter nenhum episódio depois de compulsão lá na frente. Eu não consigo emagrecer. Na verdade, todo mundo consegue. A grande questão, a principal questão aqui é que o emagrecimento é difícil, ele parece ser difícil por conta de tudo que foi colocado na tua cabeça sobre o processo,
Juraram pra você que você precisa se restringir e sofrer, e é mentira. Isso a gente tem que deixar aqui muito claro, é mentira. Pacientes meus que tiverem aí, digam a verdade. A dificuldade do processo de emagrecimento não tá em fazer a dieta, porque a dieta ela nem é recomendada, assim, né? Fazer um plano de restrição. Mas a dificuldade tá naquilo que a pessoa acredita, na ansiedade que ela tem, né, para aquilo acontecer logo, na falta de autoconhecimento, então conhecimento de sinais fisiológicos e conhecimento também dos porquês, da história de vida, emocionais, né? Das questões emocionais e também, obviamente, a falta de organização, mas isso é assunto para outro momento. Muito então tá obrigada. bom, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, beijo, gente, tchau. Beijo, Renatinha.